Seja muito bem-vindo a mais um culto de oração. Uma boa noite para você. Hoje são 10 de junho de 2020. Vamos iniciar o nosso culto dessa noite cantando o hino de número 7 do nosso inário. Sejas louvado. Louvemos ao Senhor nesse instante. Louvado seja o nome do nosso Deus por esse momento de louvor ao Senhor. Esse hino é um hino extremamente tradicional e abençoado. E todas as vezes que nós louvamos ao Senhor, eu tenho certeza que o Senhor atende a esse louvor com aquele cheiro suave e agradável. Vamos orar ao Senhor. Bom Deus, bom Pai, muito obrigado por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos cultuando ao Senhor nesse instante. Que a Tua presença esteja entre nós, em nome de Jesus. Amém. Quarta-feira, momento especial para fazermos os nossos pedidos e também agradecimentos. Eu quero, nesta oportunidade, agradecer a Deus porque o Senhor tem sido muito bom para com o meu irmão mais velho, Wilson. Agora no dia 12, na sexta-feira, ele estará completando mais um ano de vida. E o meu irmão Wilson é uma pessoa muito fiel a Deus, é um dos líderes lá na Igreja Central de Curitiba, então que Deus possa abençoá-lo grandemente nessa data natalícia. Também quero agradecer a Deus porque a nossa igreja lá do bairro do EFAP está já nos últimos acabamentos. Graças a Deus, Deus tem operado financeiramente milagres ali. Então quero louvar a Deus por essa bênção que o Senhor tem dado a esta igreja. Também agradecer pela saúde, por tudo que o Senhor tem dado ao seu povo e também os empregos, o Senhor tem mantido muitas pessoas empregadas e isso é motivo para agradecer ao nosso bom Deus. Mas quero pedir também que o Senhor
possa estar com todos os nossos irmãos e amigos que se encontram desempregados. Essa pandemia, infelizmente, levou o trabalho de muita gente. Então, nesta noite, nós queremos orar por esses, para que Deus possa abrir uma porta, a fim de que eles consigam um trabalho, e nesse trabalho possam ter, a liberdade de cultuar o Senhor no dia de sábado. Isso é muito importante, Também quero pedir pelos enfermos, que o Senhor esteja com cada um deles, os guardando, os protegendo e, se for da vontade dEle, que Ele também traga a cura necessária para estas pessoas. Também para o nosso batismo, agora no dia 13, lá na comunidade haitiana Shekinah, aqui em Chapecó, nós teremos almas descendo ao tanque batismal. Que Deus possa estar ali e que esse culto, possa ser uma bênção a todos os que estiverem ali assistindo. Também quero pedir por aqueles que estão fazendo estudos bíblicos, estão se preparando, que o Senhor continue com seu santo e bom Espírito os dando motivação, para que eles continuem a estudar a Bíblia e assim estarem se preparando para um futuro batismo. Que Deus possa estar com eles. E, finalmente, pedir para todos os casais namorados, e também aos casais namorados casados, que nesse dia 12, o dia dos namorados, possam ser grandemente abençoados. Vamos então, nesse instante, orar ao Senhor, mas antes, não esquecendo, você que tem um pedido, você que tem um agradecimento, coloque agora, nesse momento, onde vamos elevar ao Senhor uma prece. Bom Deus, bom Pai, minha gratidão nesta noite pelo aniversário do meu irmão Wilson. O Senhor deu a ele mais um ano de vida. E eu quero louvar e agradecer ao teu santo nome por esse aniversário, por mais essa data natalina. Que o Senhor possa abençoá-lo grandemente. Também quero agradecer por todos aqueles que, pela tua graça, ainda estão em seus empregos, apesar dessa pandemia. O Senhor tem os abençoado. Louvado seja o teu nome. Também, ó Deus, te agradeço porque a igreja do bairro do IFAP está no seu término, e eu quero te louvar porque o Senhor tem operado verdadeiras maravilhas e milagres naquela igreja. Quero te pedir, ó Deus, por todos aqueles que infelizmente perderam o seu trabalho, o seu emprego, o seu ganha-pão. Por favor, ó Deus, que o Senhor possa arrumar uma colocação em algum trabalho para que eles possam voltar a ter o seu salário, a fim de trazerem, ó Deus, aquilo que necessitam para os seus lares. Que eles também consigam, ó Deus, uma colocação numa empresa, numa fábrica, num escritório, onde quer que for, mas que tenham, ó Deus, o sábado livre. Que o Senhor abra esta porta também. Ó Deus, peço também por todos os doentes, que o Senhor esteja com cada um deles, os guardando, dando a eles, ó Deus, a saúde necessária e, se for do teu agrado, operando também um milagre na vida dessas pessoas. Aos que estão sendo batizados nesse sábado, dia 13, que o Senhor esteja com eles, e aqueles que estiverem assistindo, que ainda não tomaram uma decisão ao lado do Senhor, que ao verem esta demonstração de fé pública, também tomem a decisão de serem batizados. Ó Deus, também aqueles que estão estudando a Tua Palavra, estão fazendo estudos bíblicos, que o Senhor dê a eles perseverança, fé, para que eles continuem estudando a Tua Palavra, para que muito em breve também possam descer as águas batismais. A todos os namorados, nesse dia 12, dia dos namorados, que o Senhor esteja com cada casal, os abençoando e os guardando.
Ao abrirmos agora, ó Deus, a Tua palavra, que possamos ter entendimento claro e, acima de tudo, possamos colocar em prática na nossa vida diária, em nome de Jesus. Amém. Que momento fantástico é o momento de pedirmos e agradecermos a Deus, sabendo que Deus pode e deseja operar milagres na nossa vida. Vamos ouvir agora um lindo louvor através do Jacques Ziareski Jr. Nesse instante vamos louvar ao Senhor através desta. Obrigado, Júnior, por mais essa linda mensagem musical. Deus seja louvado e que Ele possa sempre te abençoar nessa forma de você fazer o trabalho de Deus através da música. Que Deus te abençoe, meu querido cunhado, por mais este lindo louvor ao Senhor. Muito bem, a mensagem desta noite tem esse título: O Poder da Oração. Você crê no poder da oração? É interessante, queridos, que nas diversas religiões, né, que existem aí no mundo, por exemplo, os cristãos, eles acreditam em Deus, né? Os budistas, eles creem que a sua maior divindade seja Buda, né? Os muçulmanos em Maomé,
o grande profeta, e no Alá, o seu Deus. É interessante, só uma curiosidade, né? Esse Alá que eles creem, os muçulmanos, é o mesmo Deus que nós cremos, né? Então, a forma como essas pessoas se achegam às suas divindades é pela oração, né? Então, como é a nossa questão da oração, né? Quando Jesus estava aqui na terra, com os seus discípulos, certa ocasião, um deles chegou a ele e disse assim: Senhor, ensina-nos a orar. Né? E eu gostaria que você agora tomasse aí a sua Bíblia, lá em Lucas, capítulo 11, do versos 1 a 4. Pegue a sua Bíblia, vamos acompanhar esse texto, né? Nos diz aí: estava Jesus em certo lugar orando, e quando acabou, disse-lhe um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Ao que ele lhes disse: quando orardes, dizei: Pai nosso, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano e perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo aquele que nos deve, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos das tentações. Eu tirei este texto de Lucas, né? Ele é um pouco diferente daquele que a gente está tão acostumado, né, a orar o Pai Nosso. E quando a gente faz uma retrospectiva, né, da oração do Pai Nosso, como é interessante, né? Então, em primeiro lugar, ele diz o quê? Pai nosso que estás nos céus. Nós estamos então dizendo, o nosso Pai, ele está nos céus. E aí damos continuidade dizendo assim, que o teu nome seja santificado sempre, porque o teu nome é santo. Venha o teu reino. E aí vem algo muito importante que deve fazer parte de todas as nossas orações. Seja feita a tua vontade. Sabe, amados irmãos, há muitos momentos em nossa vida em que essa frase, seja feita a tua vontade, ela é muito complicada para nós, é muito difícil de entender. Em meio assim ao vale da sombra da morte, em meio a uma enfermidade, em meio a um problema, a gente gostaria muito que a nossa vontade pudesse ser feita. Mas, amados irmãos, não nos esqueçamos de que a vontade de Deus é que deve ser sempre feita. Então, essa parte da oração do Pai Nosso é deveras importante. Seja feita a tua vontade. E aí Jesus vai mais longe, né? Assim na terra como no céu. E nessa oração, veja como essa oração é completa. Quando aquele discípulo, infelizmente não é mencionado o nome desse discípulo que pediu para que Jesus ensinasse a orar, né? Mas essa oração, amados irmãos, ela é completa. E aí ele diz assim, o pão nosso, né? O nosso alimento, o nosso vestuário, aquilo que precisamos do dia a dia, por favor, dá-nos hoje. Então, quando nós oramos, né, esta oração ensinada pelo Senhor, nós estamos colocando tudo que a nossa vida tem necessidade. O pão nosso de cada dia. E aí, ele encerra dizendo assim, e livra-nos das tentações. Mas antes, desculpa, antes dessa, ele diz assim, que nós devemos o quê? Perdoar aqueles a quem fomos ofendidos. E devemos também o que? Oferecer, né? Ou melhor, aceitar o perdão dessas pessoas também. Muitas vezes, pessoas fazem alguma coisa má para nós
e elas até pedem perdão, mas nós não conseguimos perdoar e não perdoamos essa pessoa, a oração do Pai Nosso nos diz que nós devemos perdoar essas pessoas. Assim como nós desejamos que elas perdoem também quando nós falhamos com elas. Eu sei que muitas vezes é duro demais. Alguém fez algo muito terrível para nós. Mas há necessidade de aceitarmos o perdão quando essa pessoa vem a nós e diz: olha, eu falhei com você, eu fiz algo terrível com você, por favor me perdoa. Então essa oração que Jesus nos ensinou, ele diz o quê? Por favor, perdoe essa pessoa. E ele, agora sim, finalmente ele diz assim, né? Que o Senhor nos livre das tentações. Que o Senhor nos livre das tentações. Então, a oração do Pai Nosso é uma oração completa. Mas sabe, uma coisa que me preocupa é que muitas vezes a gente sabe o Pai Nosso de cor e salteado. E aí passa a parecer uma reza, né? Você ora o Pai Nosso e você nem está entendendo aquilo que você está falando, porque é uma reza. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso, né? É uma repetição, sei lá, uma reza. Então, todas as vezes que você fizer o Pai Nosso, pense bem na letra dessa oração. E você vai ver que essa oração, ela é completa. Né? Essa oração, ela é completa. Também amo esse texto da serva do Senhor. Ali no livro Caminho a Cristo, página 93, ela diz assim, ó: a oração é o abrir do coração a Deus como a um amigo. Não que seja necessário a fim de tornar conhecido a Deus o que somos, mas sim para nos habilitar a recebê-lo. A oração não faz Deus baixar a nós, mas eleva-nos a Ele. Caminho a Cristo, página 93. Então, por que esse texto é fascinante? Porque a nossa oração, a nossa conversa com Deus, ela deve ser como se nós estivéssemos conversando com um amigo. Quando você vai conversar com um amigo, você não usa de formalidades, você não usa assim de palavras prolixas. Você apenas abre o teu coração e conversa com essa pessoa. E essa pessoa naturalmente também o quê? Conversa com você. É uma mão dupla, né? Vai e volta, vai e volta. A oração a Deus deve ter também esse sentido, né? De abrir o coração a Deus. Então, Senhor, eu estou com esse problema, estou com essa dificuldade, eu me alegrei muito com isso, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor me concedeu essa outra coisa. Enfim, sabe? Abrir o coração a Deus. Porque quando assim não fazemos, vira uma reza, com o perdão da palavra. Né? Mas vira uma reza. É uma coisa assim que a gente vai falando e parece que, né, não vai entendendo aquilo que está falando, apenas vai falando, vai falando. Então, a oração é o abrir do coração a Deus como um amigo. Agora, não é porque Deus não sabe dos nossos problemas. Não, Deus sabe. Mas eu sempre coloco a seguinte ilustração, ela é bem simplória, mas para a gente entender. Por exemplo, você sabe que o seu filho, quando pequeno, ele tem sede, ele tem fome, né? Então, como é gostoso ouvir quando o seu filhinho, a sua filhinha, chegam a você e dizem assim: papai, eu quero água. Papai, a minha barriga está roncando. Está com fome. Você sabe que tem que dar água para a criança, você sabe que tem que dar comida para a criança, mas além de você dar a comida e a bebida para a criança, é gostoso ouvir a necessidade dessa criança.
E como é gostoso quando a gente ouve também a gratidão dessa criança, né, por um prato de comida que você deu, por um copo de água que você deu, né? Então, nós temos essa mesma sintonia com o nosso Deus. Ele sabe daquilo que precisamos, mas ele gosta de ouvir que os seus filhos o peçam. Agora, a parte final desse trechinho da serva do Senhor, no caminho a Cristo, é fantástico. Ela diz assim: a oração não faz Deus baixar a nós. Mas o que acontece? A oração não faz Deus baixar a nós, mas eleva-nos a Ele. Que coisa fantástica, amados irmãos, quando nós entendemos, né, o real propósito da oração. Deus está desejoso do que, queridos irmãos? De derramar as suas bênçãos. Deus tem desejo de derramar as suas bênçãos. E eu fico assim imaginando, né? Deus ali observando a nós, seres humanos, e aí nós chegamos e tocamos, né, o seu trono de graça através da nossa oração. E ele então olha para nós, né, e ele escuta atentamente o nosso pedido, o nosso clamor, a nossa dificuldade, as nossas lágrimas. Ele atende, ele ouve com atenção. Ele para tudo o que ele está fazendo para ouvir a nós. Não é maravilhoso isso, amados irmãos? Isso é algo fantástico. Deus, um Deus compassivo, um Deus amoroso, um Deus que está disposto a ajudar a todos aqueles que chegam a Ele. E Ele atende com alegria. É claro que muitas vezes Ele vai dizer um sim para a nossa prece, para o nosso clamor, para a nossa oração. Mas algumas vezes Ele vai dizer o quê? Não. E nós temos que entender que esse não é uma resposta à nossa oração. Deus acha que não é bom para nós, então Ele diz não. E outras vezes Ele diz o quê? Espere um pouquinho. No tempo certo eu vou lhe conceder. Agora, amados irmãos, para que a nossa oração seja atendida, né? Esse verso é fantástico. Vamos à Bíblia, pegue aí a sua Bíblia e vá a 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14. 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14. Diz assim, que verso fantástico. Se o meu povo, que se chama pelo seu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Tem um hino, amados irmãos, é um hino antigo. Ele é um clássico de corais. Se meu povo, que por mim se chama. Vamos ouvir, assistir esse hino maravilhoso, né, que fala sobre exatamente esse verso que acabamos de ouvir. E daqui a pouquinho a gente continua com a nossa mensagem do poder da oração. Vamos ouvir esse lindo coral e essa linda
Eu fico pensando, amados irmãos, né? Pensando no nosso país, no nosso Brasil, se nós realmente colocássemos isso, né? Pedíssemos a Deus, Deus sararia a nossa terra. Por isso, te convido, né? A continuar orando pelo nosso país, pelo Brasil, né? Pelas nossas autoridades, que eles busquem em Deus realmente, né, a forma, né, melhor de conduzir esse país. Bom, voltando então ao nosso assunto, depois de ouvir esse belo hino cantado por esse belo coral, a senhora White, ela tem outro texto também, na continuidade daquele que nós acabamos de ler. Ela diz agora na página 94, nosso Pai Celestial está desejoso de derramar sobre nós a plenitude de suas bênçãos. É nosso privilégio beber a largos sorvos da fonte de seu ilimitado amor. Como é de admirar, pois, que oremos tão pouco. Interessante. Daqui a pouquinho continuamos esse texto, mas dando uma pausa para analisarmos um pouquinho esse texto aqui. Nos diz que Deus está, notem, Ele está desejoso de derramar as suas bênçãos a nós. Ele está desejoso. Mas o que acontece? Nós não estamos buscando, né? Nós temos orado tão pouco. Podíamos, né, ter mais momentos de oração, mas temos orado tão pouco. E Deus está tão desejoso de nos conceder inúmeras bênçãos. E continuando agora o texto, Deus está pronto para ouvir a oração sincera do mais humilde de seus filhos. E contudo, há tanta relutância de nossa parte para tornar conhecidas a Deus as nossas necessidades. Caminho a Cristo
página 94. O que ela encerra nesse texto? Que Deus está pronto para ouvir a nossa oração sincera. Pode ser do mais humilde dos seus filhos. Mas ela diz, mas há uma relutância da nossa parte. Por que nós não levamos todos os nossos problemas, ansiedades, perplexidades nas mãos do Senhor? Por que há tanta relutância? Amados, tudo que nós temos de problemas nas nossas vidas, muitas vezes eles não são solucionados porque nós não levamos esses problemas para o nosso Deus. E Ele está disposto a nos ouvir. Aqui a serva do Senhor, inspirada por Deus, diz, olha, Deus está disposto a ouvir a tua prece. Por favor, não relute. Leve a Deus. Então, nessa noite, querido irmão, querida irmã, você que está me assistindo, está com problema? Leve para Deus. Ele sabe como resolver e mais, Ele sabe o melhor para nós. Ele sabe aquilo que nós temos necessidade, mas Ele sabe dar o melhor ainda para nós. Agora, como é possível, né, nós alcançarmos a resposta às nossas indagações? Como é que é possível nós termos isso? Termos a resposta àquilo que nós estamos buscando ao Senhor, né? E eu enumerei, amados, pelo menos 5 passos para que a gente possa entender nesta noite. Vamos então à Bíblia. Veja, o primeiro dos passos é o passo da fé. Vá a Hebreus capítulo 11, verso 6. Hebreus capítulo 11, verso 6. Eu quero abrir aqui a minha Bíblia. Quero também que você, por favor, aí abra a sua Bíblia. Vamos a esse texto. Hebreus capítulo 11, verso 6. Hebreus 11, verso 6. A palavra de Deus nos diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Fé. Vá agora a Marcos, capítulo 11, volte um pouquinho aí, a sua Bíblia, Marcos, capítulo 11, verso 24. 11, verso 24, a palavra de Deus nos diz assim: por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes e será assim convosco. Então, o primeiro passo desses 5 passos para que nós possamos ter a nossa prece, a nossa oração, o nosso clamor atendido é a tal da fé. É uma palavra pequenininha na língua portuguesa, mas ela tem uma amplitude, ela tem um significado, ela tem um poder extraordinário. Então, quando nós fechamos os nossos olhos, quando dobramos os nossos joelhos e clamamos ao Senhor com fé, Deus vai nos atender. Agora, alguns poderão perguntar, mas pastor, só quando a gente fecha o olho ou quando a gente se ajoelha é que a gente pode orar? Não. Você pode orar em qualquer instante, de qualquer forma, né? Por exemplo, você está ali com um currículo na mão e aí você está entrando na empresa para levar aquele currículo. Você não vai se ajoelhar e nem fechar os olhos ali ao entrar naquela empresa. Você está com os olhos abertos, você está andando, mas você está orando ao Senhor. Mas algo é necessário: fé. Precisamos ter fé. O segundo ponto que nós devemos ter ao orarmos ao Senhor é esse aqui, ó: perdoar. Perdoar. Ué,
Como assim? Vá, novamente pegue a sua Bíblia, Mateus capítulo 6, verso 14 e 15. Verso 14 e 15, Mateus, diz assim, ó: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, verso 15, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Aqui a Bíblia está dizendo, olha, é necessário, é importante que quando você vai orar, você precisa o quê? Perdoar. Perdoar aqueles que te ofenderam. Porque senão a tua oração não vai ter valor. Às vezes o orgulho toma posse do nosso coração. Não, eu não vou perdoar essa pessoa de jeito nenhum. Essa pessoa me humilhou. Essa pessoa me fez perder o emprego, inclusive. Essa pessoa me traiu. Essa pessoa fez isso e aquilo outro. Não vou perdoar. Irmão, irmã, amigo, pare o que você está fazendo aí e preste atenção no que eu vou falar. Se você não perdoar esta pessoa, Deus não pode atender a sua prece. Não posso dizer é simples assim, porque não é simples assim, é complicado, é difícil. Muitas vezes nós não conseguimos perdoar alguém que muito nos feriu. Mas, amado irmão, irmã, amigo, você que está me assistindo, temos que perdoar. Para que a nossa oração possa ser atendida, precisamos perdoar. O terceiro passo, amados irmãos, é a sinceridade. É importante que na sua oração você seja o quê? Sincero. Vá novamente à Bíblia, agora lá no Velho Testamento, em Provérbios. Abra aí a sua Bíblia, Provérbios capítulo 28. Provérbios capítulo 28, verso 9. 28, verso 9. Diz assim, ó: o que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Prestou atenção, né? Agora vá a Salmos capítulo 66, Salmos capítulo 66, verso 18. Salmos capítulo 66, verso 18, nos diz assim: subiste às alturas, levaste cativo o cativeiro, recebeste homens por dádivas, até mesmo rebeldes, para que o Senhor Deus habite no meio deles. Amados, olha, uma coisa muito importante. Você precisa de sinceridade. E a Bíblia é clara em dizer, olha, se você não observa os mandamentos do Senhor, sinceramente Deus não pode atender ao seu pedido. Há necessidade de sinceridade quando nós falamos em oração. Você precisa ser sincero para com o teu Deus. Né? O quarto ponto, amados irmãos, é a fidelidade. Novamente, tome a sua Bíblia, lá agora no finalzinho da Bíblia, lá no Novo Testamento, no livro de 1 João, capítulo 3, verso 22. 1 João 3, verso 22, diz assim, ó: e aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Opa! Aqui a palavra de Deus nos está dizendo que nós precisamos guardar, observar os seus mandamentos. Precisamos ser fiéis aos seus mandamentos para que a nossa prece possa ser ouvida. A Bíblia é clara, não há como eu fugir disso. Ela está dizendo, você, meu filho, minha filha,
Você precisa ser fiel aos mandamentos do Senhor. Você precisa ser fiel aos mandamentos do Senhor. E o último, amados irmãos, desses 5 passos, nós poderíamos ter outros passos, né? Eu enumerei apenas 5 passos, né? É a perseverança. E eu quero me valer de um texto da serva do Senhor do livro Caminho a Cristo, na página 97. Ela diz assim, ó: a perseverança na oração é também uma condição para ser ela atendida. Devemos orar sempre se quisermos crescer na fé e experiência. E aí, no livro de Colossenses, ou na carta de Colossenses, capítulo 4, verso 2, diz assim: perseverai em oração, velando nela com ação de graças. O quinto e o último fala sobre perseverança. E o que é essa questão de perseverança? É diferente de teimar com Deus. Teimar com Deus é uma coisa. Eu quero aquilo, e eu teimo com Deus. E eu já escutei várias vezes Deus dizer não, 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 não. E eu sei que isso não vai ser bom para mim, mas eu fico teimando com Deus. Agora, perseverança não. Eu tenho um cônjuge, vamos imaginar. Quer dizer, eu vou contar até a história da minha querida mamãe. Chama-se Abigail. Quando ela foi se casar, o meu pai, já é falecido, meu pai chamava-se Antônio Wilson. E o seu Antônio Wilson, ele pediu a minha mãe em casamento, mas ela disse assim: olha, eu caso com você, mas você precisa se batizar na minha igreja, porque eu quero casar direitinho na igreja e eu quero que você seja também um adventista. Ah, meu pai não teve dúvidas, né? Ele se casou direitinho no civil, se batizou na igreja, né? Aliás, antes ele se batizou na igreja, né? Para depois casar. Mas é assim que ele conseguiu, né? A princesa dele, a rainha dele. Levou aí 1 ano, 2 anos, ele saiu da igreja. Se afastou dos caminhos do Senhor. Mas minha mãe não desistiu do seu marido, do meu pai. E ela orou, amados irmãos, durante 5 longos anos para a conversão do meu pai. Depois desses 5 longos anos, o que aconteceu com meu pai? Ele não se batizou. Ela orou então, irmãos, 10 anos pelo meu querido pai. Quando deu 10 anos de oração perseverante, o que aconteceu com meu pai? Não se batizou, não voltou para Deus. Ela orou 15 anos, a mesma coisa. 20 anos, amados irmãos. 20 anos é bastante tempo. É bastante tempo. É muita perseverança. Mas no final desses 20 anos, pela graça de Deus, meu pai voltou para a igreja. E ele voltou Caxias. Eu lembro que ele dirigia o grupo de diáconos da Igreja Central de Curitiba, mais de 150 diáconos. E lembro que todo sábado pela manhã ele nos acordava e dizia: olha, vamos para a igreja, todo mundo se levantando, vamos para a igreja. E ele morreu na fé. Mas, amados irmãos, para que ele pudesse voltar à igreja, aos caminhos do Senhor, o Espírito Santo tocou profundamente no coração dele, porque a minha querida mamãe, por 20 anos, orou por ele. Isso é perseverança. Então, você de repente que tem um cônjuge, né, que não está na igreja, um filho que abandonou a fé, um parente, eu não sei. Perseverança, meu irmão, minha irmã, meu amigo. Persevere em oração. Mas não é 1 semana, 1 mês, 1 ano, 5 anos, não. Se for preciso orar e perseverar durante 20 anos, como minha mãe fez, faça isso. Então Deus vai atender a tua prece, com certeza. Então, repetindo, né? Os 5 passos. O primeiro, fé.
é necessário que tenhamos fé quando vamos orar. O segundo, perdoar. Não vá orar sem perdoar aqueles que te ofenderam. O terceiro, sinceridade. Quarto, fidelidade. E o quinto, então, perseverança. Que Deus te abençoe. Que você use esses 5 passos, né? Parece tão simples, mas não é tão simples assim não. Mas Deus vai te abençoar. Deus vai te ajudar. O hino que nós vamos encerrar esse abençoado culto é um hino que fala o seguinte: que tempo faz que você não ora a Deus, que você não busca Ele. Então, ao cantarmos esse hino, ele está no Inário Adventista, no número 425, vamos meditar principalmente na letra de exortação para nós. Que tempo já faz. Vamos ouvir e vamos. Que tempo já faz que falaste com Deus, contando segredos da alma. Que tempo já faz que oraste ao Senhor e de joelhos ouviste a voz. Que tempo já faz que não andas com Deus, deixando guiar tua vida. Meu amigo quer ser, quer dar-te poder. Tu precisas sentir seu amor. Que tempo já faz que ajoelhaste aos céus e oraste ao teu Deus lá do céu. Que tempo já faz que o teu coração se apega aos pecados teus. Que tempo já faz que não falas de Deus, pregando a mensagem do Mestre. Meu amigo quer ser, quer dar-te poder, implantar seu amor em teu ser. Oremos ao Senhor. Bom Deus, bom Pai, muito obrigado por essa ferramenta maravilhosa que é a oração. Nesses dias, nesses tempos de aflição, de dores, nós cremos que o Senhor está conosco. Que o Senhor nos abençoa e colocamos todos os nossos pedidos aos teus pés. Que o Senhor atenda a oração de cada filho teu nesse instante, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado pela tua participação. Muito obrigado por esse momento tão especial que passamos juntos. Na próxima quarta-feira, se Deus nos permitir, estaremos novamente com mais um culto de oração via internet. Que Deus te abençoe, Deus te dê uma noite de sono reparador e um restante de semana muito abençoado. Fica com Deus e uma boa noite.